Music licensing reimagined. IO. É isso aí! Muito boa noite a todos. Obrigado por você estar aqui em nossa companhia nessa noite extremamente importante para nós. Uma noite de estreia, uma noite de segunda-feira, que foi um dia muito importante, de muito trabalho, de muitas conquistas, mas acima de tudo, um momento super especial, onde eu e o Puchete chegamos com essa grande estreia para a gente bater um papo legal, para a gente se conhecer, estreitar a relação e também rever alguns amigos, né? Você que está chegando agora, para você que ainda vai chegar, né? Então seja muito bem-vindo. Alô, boa noite, Puchete, como é que você está, meu amigo? Boa noite, professor Manolo, como é que tá? Tudo bem. Beleza, o dia foi extremamente produtivo, como sempre, né? A gente desenvolve todo esse trabalho pro pessoal. Okay. E dou uma boa noite pra galera toda aí que tá nos prestigiando nesse dia aqui, nessa noite maravilhosa. E olha, rever os amigos é bom, é o que você falou, rever os amigos e fazer novos amigos. Verdade. É excelente para nós. Verdade. Você sabe que um dos grandes motivos dessa live, eu ainda estava conversando ainda hoje com alguns colegas, e eu estava dizendo o seguinte, daqueles velhos papo nosso, né, Puchete? Nós estávamos, ao longo da pandemia, se o dono de restaurante, né, o dono de hotel, o dono dos fast foods, enfim, quem trabalha com alimentos e bebidas sabe que não foi época muito fácil, não. Foi uma época difícil para todos, né? De uma forma geral.
Se foi com difícil certeza. para eles que são proprietários, imagina para nós que trabalha nos bastidores, ou seja, que trabalha com a consultoria e assessoria. Não é verdade? Então para nós também foi terrível. E nesses momentos Foi, de sim. pandemia nós pensamos muito, nós conversamos muito, gesticulamos muito e pensamos em muitas soluções que pudessem ser práticas. E esse é um dos motivos, né? Acho que um dos motivos da gente ter essa live é de tanto que a gente Lógico. conversou na pandemia, de tanta coisa nova que nós encontramos de soluções para o nosso setor, foi o grande momento assim da gente ter um insight e falar, opa, já que nós estamos tendo tantas ideias boas, vamos compartilhar essas ideias com pessoas que já estão há anos com a gente, né? Ou seja, já são basicamente 3 décadas já de trabalho de consultoria e assessoria, né? É verdade. Passando por inúmeras empresas que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas uma das ideias realmente foi essa, né, Puchete? Foi a gente poder trazer um pouco de tudo isso que a gente confraternizou, que nós criamos aí durante a pandemia, para também compartilhar com as pessoas que estão nesse momento nos dando a honra da companhia, dessa audiência gostosa, dessa estreia, né, dessa nossa É live. lógico, é verdade. Mas independente do cenário de crise, de pandemia, que nós conversamos muito a respeito, então temos que adaptar ao nosso negócio e deixá-lo ele preparado para enfrentar essa pandemia, esse mercado. Foi isso que surgiu a Training, para poder dar essa direção, essa evolução, que é extremamente importante. Hoje os nossos colaboradores, nossos amigos, colegas, porque eu falo que nós não temos clientes, eu nunca tive cliente, tive amigos. Tive amigos que evoluíram e que ajudamos a evoluí-los e aprendemos muito com eles ainda, né? Com certeza. Como Bastante. nós aprendemos. Então, cada diagnóstico que nós fazíamos, surgia um prognóstico e um plano de ação. Então, começamos a atender realmente as exigências, né? E a evolução foi aquilo que nós criamos, né? Exatamente, a evolução. Diga-se de passagem, como você diz, é uma troca realmente de experiências, né? Nós aprendemos muito. Haja visto que você que está chegando agora, que ainda não conhece o nosso trabalho, para você ter ideia, nos meados aí de 1994, se nascia uma grande ideia. Qual que era a grande ideia? Trazer todo o know-how que nós tínhamos na ocasião, né? De restaurantes à la carte, de hotéis, trazer todo esse know-how e trazer esse know-how para dentro das churrascarias. O que acontecia? As churrascarias elas ganharam um potencial enorme, porém elas estavam ainda na beira das estradas, das rodovias. O público-alvo delas era um público diferenciado, né? Era mais caminhoneiros, um público mais trabalhador, mais de passagem mesmo, né? Pelas rodovias e tal. Então, Grutão, né? Grutão, né? exato, era meio bruto, né? O sistema meio bruto ainda e tal. E nós trouxemos, na ocasião, aquela metodologia. Então hoje você vê as grandes churrascarias, por exemplo, e grandes restaurantes nas grandes áreas urbanas, nas principais cidades, nos principais estados do Brasil. E o professor Pichetti foi um dos pioneiros, que trouxe todo o know-how que ele trouxe dos hotéis 5 estrelas, por exemplo. Eu vou até citar aqui, porque não, né? Eu acho que faz parte, né? O Sheraton Bofarrege, por exemplo, né? Onde ele atuou plenamente, entre outros hotéis, como Eldorado e Companhia Limitada. Então, se você for analisar todo esse know-how que foi dentro dos hotéis e também dentro dos restaurantes à la carte, também de renome, inclusive nacional, todo esse know-how foi trazido para dentro do aspecto da churrascaria. E muitas inovações que existem hoje dentro de churrascarias em São Paulo, nasceu desse trabalho pioneiro, né, que o professor Pichetti trouxe. Então a história aí é uma história muito bacana, é uma troca de experiências muito grande, que nós trocamos muita experiência com essas pessoas também, né, Pichetti? E aprendemos muito. É lógico, é verdade. Né? É lógico que aprendemos muito, nossa. Se diga de passagem, eu tenho todo na época eu só tinha todo o procedimento de fazer cortes de casas à la carte, como medalhão,
steak é pro verde, essas coisas todas, tudo, mas nunca tinha pisado numa churrascaria rodízio. E por convite acabei indo aí e verifiquei a evolução. Falei, nossa, hoje churrascaria só da beira da estrada atingiu corações de metrópoles, bairros sofisticados. Mas então vamos trabalhar com um serviço de salvo-fé, um pouco de etiqueta que merece a churrascaria. E começamos a evoluir. Eu lembro que na época o pessoal falava, mas tem que ser aquela metodologia pioneira, né? E eu falei, mas dá pra gente não perder esse conceito, né, regional, mas adequar dentro das principais capitais e trabalhar com trabalho gastronômico, de sofisticação. Aí começamos a desenvolver. Aí não paramos mais, né? Até hoje estamos desenvolvendo aí, Norte, Estudo Aipoque, Chuí, até fora do país. Fizemos esse trabalho todo. E é gostoso, é gratificante você tá vendo as pessoas evoluírem. Você vê um passador de carne, ele se sente assim, como se estivesse carregando um troféu, não é simplesmente um espeto com carne. Ali é uma pessoa que teve a capacitação, a comunicação diferenciada. Colocamos a comunicação dos 10 melhores passadores, e dos garçons. Então, desde a entrada do manobrista, o cliente já julga a qualidade da casa, pela postura, né, a gente fala, pela comunicação. Então a pessoa realmente, hoje eu tenho orgulho de ver em todas as casas que eu vou até fora do estado, em outro estado, as pessoas levarem as normas e os procedimentos que nós implantamos, que nós criamos. Foi o pioneirismo, fomos nós. E nós adequamos. E se não fosse realmente essa necessidade, nós não estaríamos aí com toda a evolução de churrascaria como nós sempre tivemos. E hoje o pessoal fala, poxa, professor, você me ajudou muito. Não, você que me ajudou muito, você me contratou. Eu apenas adequei todo o relacionamento como deveria ser feito, fazendo com que o profissional não se sinta mais um, se sinta profissional. E ele se sentindo enaltecido, ele vai fazer o mesmo com o cliente dele, ele vai enaltecer o cliente dele. É verdade, é verdade. Não é uma não? preocupação muito grande que nós sempre tivemos é justamente com essa parte, né? Da gestão de Foi, pessoas, né? Então o aspecto da Foi. gestão de pessoas, o aspecto de você melhorar o seu corporativo sempre foi o nosso carro-chefe. Em valorizar o ser humano. Começar um trabalho da hierarquia de cima para baixo, né, do proprietário Certo, aos lógico. seus cargos de chefia e assim sucessivamente a sua equipe de trabalho, independente do setor, independente do cargo, independente do setor de atuação. Então essa sempre foi a nossa preocupação, né, Puchete, com o corporativo, né, com a qualidade de vida das pessoas, em que esse profissional ele se sentisse valorizado e principalmente capacitado a ele passar para o próximo nível e ele poder ser cada vez um profissional melhor. Porque nós acreditamos que o corporativo é o coração da empresa, né? E sempre foi essa a nossa meta, né, meu irmão? Lógico que foi. Agora, o que às vezes me deixava muito chateado, você não conseguia passar para o próximo tópico, porque quando você voltava nas casas para se desenvolver, ou fazer um repasse, um acompanhamento, a brigada estava toda nova, você tinha que voltar do zero. Quer dizer, toda não, mas 80% são pessoas, rodava muito, então eram pessoas novas, tinha que voltar tudo do início. E quem já tinha ouvido a primeira fase, falava, mas eu tenho que ouvir de novo. Mas que tinha pessoas novas. É por isso que nós conversamos, fundamos a Treine Brasil, para que não tenha mais esse tipo de preocupações, que não tenha, na verdade, essa deficiência dentro das casas. É muita rotatividade. E com a Treine Brasil não vai ter, é lógico. Muita rotatividade. Então essa foi uma das lacunas que nós precisávamos preencher e das quais nós encontramos alguns caminhos, algumas soluções novas aí durante o processo da pandemia, buscando soluções nesse processo, soluções inteligentes também, já adequando aos tempos atuais, com a modalidade de software, com a modalidade de plataformas, com a modalidade de regras básicas da alta tecnologia hoje em dia e desse mundo globalizado, né?
da tendência que nós temos, então, de aproveitar o tempo que nós temos em qualquer lugar do planeta para que a gente faça com que realmente as coisas aconteçam, não só para nós, que somos profissionais de consultoria e assessoria, eu na área de gestão de negócios, gestão de pessoas e planejamento, o Puchete é um cara de gestão administrativa, gestão principalmente operacional, né, de restaurantes, hotéis. Então, a nossa preocupação nesses tempos de pandemia era encontrar alguma solução que pudesse ser precisa, ser objetiva, prática, funcional e que acabasse com essas lacunas e essas dificuldades que o Bichette acabou de mencionar agora. E diga-se de passagem, né, Bichette? Já era a hora, né, de que a gente pudesse fazer algo diferente daquilo que é feito há 10, 20 anos, né? E segue nesse ritmo acelerado, mas sempre da mesma maneira, né? Quer dizer, isso é um looping, né? Sempre voltando a estaca zero e começando de volta. Foi aquilo que nós conversamos aí dentro da pandemia, ao poder estar construindo a Treine Brasil. Nós falamos muito aí de que temos que focar totalmente nos setores de ponto de vendas das casas. Então, para que a pessoa tenha um crescimento de negócio. Então, não se basear só apenas no faturamento, porque as pessoas se baseiam muito só apenas no faturamento, mas ele acontece quando os seus colaboradores, os seus funcionários evoluem juntamente com você. Eu sempre disse isso. Então, ele evolui, seja na gestão, na organização, na execução das atividades. Então, é importante estabelecer um plano de metas. Eu falo para os gestores, administradores, diretores, estabeleça um plano de metas para a sua equipe. Então, a sua equipe de liderança tem que sair do estado natural, porque eles vivem praticamente, nós vivemos dentro, eu que trabalhei nessa área, você também, 24 horas, 365 dias praticamente do ano, dentro do estabelecimento. Então você tem que fazer com que a sua equipe saia do estado natural e vai para o estado superior. Exatamente. Vai para o estado superior e sai daquele ciclo urgente e entra no ciclo importante. Agora, quando se fala aqui em custo de mercadoria vendida, a diretoria se preocupa bastante, é lógico, mas eu falo que o CMV, ele é um filho do ticket médio. Sim. Entendeu? Então, é preciso fazer um equilíbrio entre o negócio, entre a empresa, para que você possa atingir metas e resultados superiores dentro do seu negócio. Então, foi isso que nós desenvolvemos a Treine Brasil, para poder dar todo o know-how, o nosso conhecimento e a expertise e sossego para a diretoria, sossego para a gestão, para que a gestão possa estar se desenvolvendo cada vez mais. É verdade. Você sabe que eu lembrei de uma coisa muito importante, né? Existia, e existe ainda hoje, na verdade, alguns momentos extremamente delicados. Eu vou dizer o porquê. Quando você trabalha em uma consultoria, você não trabalha na consultoria de uma forma isolada. Como o Puchete falou, e falou bem, em relação não ao cliente, mas ao amigo, ao parceiro que você acaba firmando um compromisso para muitos anos, né? Haja visto que essas consultorias que nós estamos falando, que começou lá em 93, 94, gente, são empresas renomadas, né? Eu posso citar várias aqui, das quais nós passamos, né? Como nós passamos pela Prazeres da Carne, pela Boi Preto, pela Vento Aragano, pela Jardineira, muitas empresas, Novilho de Prata, Estrela do Sul, o Porcão. Você pode, o Puchete pode enumerar uma série de empresas que nós passamos na linha de churrascaria. Nós também passamos por outras empresas, né, como o Grupo Sérgio, né, que trabalhava uma linha mais de pizzaria. Trabalhávamos a linha do Franz Café, que é uma área totalmente de café para clientes A, B e C. Então nós trabalhávamos várias linhas dentro desse processo da consultoria.
como também nas próprias universidades, a parte de etiqueta, de atendimento, com Otton Reiter, naquela ocasião, né? Sim, é lógico. Nós temos algumas histórias para contar, mas dentro desse processo, o que nos chama realmente a atenção é que não é um cliente, é um parceiro, é um amigo, né, que você acaba arrumando para a vida inteira. E uma das coisas que a gente sempre se preocupou é realmente em trazer soluções, mas que fossem soluções que não houvesse uma repetição, porque sempre existe aquele aspecto da repetição, né? Você terminava um trabalho, você estava pronto para passar para o próximo nível, a equipe de trabalho, ou um determinado setor, ou um determinado profissional de algum setor, seja ele de chefia ou não, e você não conseguia fazer isso justamente porque a empresa estava sempre voltando com aquela rotatividade de funcionários e voltando sempre a estaca zero. Então a única forma que nós tínhamos de encontrar uma solução é criar uma metodologia que o professor Puchetti e o professor Manolo, como eu sou conhecido no métier, mas as pessoas sabem que meu nome é José Pérez, muitas pessoas me chamam de José Pérez ou J. Pérez, né? Em virtude do meio de comunicação, porém, o professor Manolo é onde as pessoas me conhecem mais. Então, as pessoas não podiam ter o professor Manolo e o professor Puchetti ao mesmo tempo em, sei lá, 300 churrascarias, 300 restaurantes, 300 lanchonetes. Não tinha como. Então nós tínhamos que criar uma maneira de obter a mesma linguagem que nós sempre tivemos, com a mesma eficácia de trabalho e eliminando essa dificuldade que nós enfrentávamos, que a gente pode enumerar aqui, que não é a única, mas é uma das principais, da alta rotatividade e da falta de frequência. Porque não adianta nada você fazer uma determinada consultoria de treinamento e você não dá continuidade, porque você não termina o ciclo da capacitação e da qualificação profissional. Então esse foi um dos grandes gargalos, uma das grandes preocupações que nós tivemos dentro desse aspecto. Houve muitas, né? Então, eu ainda digo o seguinte, né? Eu nunca culpei, né, o profissional, porque ele vem do norte, do sul, vem de várias regiões aí, os estados. Ele vem para uma capital, seja qual ela, mas São Paulo é uma cidade mundial de gastronomia. Ele vem com a esperança de evoluir, trabalhar, crescer, vem com aquela, eu vou ajudar meus pais, fazer um jumbo, fazer lá uma adega e tudo bem. Então o desespero era muito grande, ele querer aprender, então ele acabava querendo fazer da sua maneira. Então eu não culpo. Eu falava, as pessoas têm que fazer um treinamento. Mas como fazer um treinamento? Só tinha uma metodologia. Era largar na mesa. Então, coitado, largava na mesa, ele não falava nada. Então nós criamos a comunicação em oferecer primeiro o produto, em enaltecer o produto, dizendo que ele era muito consumido pelos homens, pelas mulheres. Criamos todas as metodologias a nível de pegadores de carne, e falar o porquê. Então tem que ter um significado, tudo tem um significado, tudo tem um motivo. Então por isso que eu digo que hoje eu vejo profissionais que são donos de churrascaria, mas que foram alunos como garçom, foram alunos como copeiro, foram alunos como passador. Então me sinto orgulhoso de ver uma pessoa hoje dentro de um grupo de churrascarias, que foi aluno meu lá no passado. E olha, é gratificante, sabe? Nós fazemos isso. E agora a Treine, com essa evolução, vai acabar com esse negócio de que professor Puchetti, professor Manolo não pode estar em 300 churrascarias. Podemos estar em 1000 agora. Com essa metodologia, entendeu? De ensino à distância, das lives, dos acompanhamento. Cada dia vai ter coisas novas e as pessoas vão estar evoluindo no seu intervalo de descanso, ou na sua folga. Ele vai falar, deixa eu adentrar aqui para ver o que o professor Manolo e o professor Puchetti tem de novidade. E sem dizer que a comunicação é livre, as pessoas vão ter comunicação a hora que quer conosco. Sem dúvida, sem dúvida. Não é não? É verdade.
Então, essa é a evolução. Até gostaria de salientar aqui que a finalidade hoje dessa live é a gente estreitar a relação de tudo aquilo que aconteceu durante a pandemia, durante muitos papos, né? E durante muitas dificuldades que nós também enfrentamos, assim como todo mundo, né? Mas nós procuramos realmente uma alternativa para que a gente pudesse alcançar um patamar mais alto e que a gente pudesse realmente fazer uma diferença, né? E isso foi feito, efetivamente, né? Então, eu quero que você entenda que essa live serve para isso, para a gente estreitar a relação, para a gente bater um papo, se conhecer um pouco mais, né? E poder falar dessas principais necessidades, porque a necessidade não é só a questão do aperfeiçoamento, da capacitação profissional, da qualificação profissional. A preocupação vai muito mais além disso. A nossa preocupação é com o desempenho em relação ao futuro de cada funcionário. Porque dele depende, depende a expansão da empresa. A expansão da empresa, do nosso cliente, do nosso amigo, do nosso parceiro, depende da motivação que cada funcionário tiver. Agora, a motivação não é uma palestra motivacional, onde você deixa o cara feliz, ele com uma sensação de bem-aventurança naquele momento, e depois no dia seguinte, no primeiro obstáculo que ele tiver dentro da empresa, essa motivação vai por água abaixo. E outra coisa, não adianta ele estar motivado e os demais cargos da empresa, ou cargos de chefia, ou até o próprio proprietário, não estiver com o mesmo processo de objetivo e motivação. A motivação, para mim, é a valorização do profissional. E sempre foi isso para o Pichet, para mim, para a Training Brasil hoje. E com certeza é o que todo empresário pretende, é o que ele precisa. Então, nós não estamos aqui na live hoje falando de vender produto, não. Ao contrário, nós estamos falando de um conceito que todos precisam e ninguém consegue alcançar de uma maneira eficaz, em virtude de que, não falando mal nenhum, é um grande abraço, um beijo maravilhoso a todos os consultores desse país, independente de ser de alimentos e bebida como nós ou não, a todos os consultores, meu máximo respeito. Eu digo sempre que consultor ele não é vendedor. Consultor é aquele que vê a sua necessidade, aquilo que realmente você precisa, de acordo com a sua necessidade, do tamanho da sua necessidade, e que possa fazer com que você realize como empresário o grande sonho da tua vida dentro da sua empresa e com a sua empresa. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso com que seus funcionários também estejam no mesmo ritmo. E é isso que nós pensamos nessa ocasião. Então eu quero lembrar aqui que não basta você apenas ter uma consultoria que vai se fazer um trabalho de base e esse trabalho não tem uma continuidade, e melhor ainda, esse trabalho, além de não ter uma continuidade, ele não é supervisionado, ele não é monitorado de forma condizente para que realmente haja a eficácia e a comprovação do trabalho realizado. Então essa sempre foi uma de nossas principais preocupações, né, Puxa? Na verdade, eu falo que a área operacional, os colaboradores são a coluna de sustentação de toda e boa empresa, né? Eu falo que o funcionário tem que ter aquela motivação só do simples fato de ele aprender. E qualquer empresa, ela é uma escola. Só que você tem que motivar os funcionários para poder aprender a aprender. Então, o funcionário acaba não aprendendo a aprender porque é desmotivado, às vezes, por uma chefia e liderança. Não é o fator de você remunerá-lo com uma gratificação a mais que você está reconhecendo somente. É o fator de você fazer com que ele enxergue que tem uma luz no final do túnel. Que você, nessa luz no final do túnel, você pode ser um gerente, você vai estar subindo de cargo, você pode ser um sócio. Isso vai fazer com que você, quando pedir para ele ajuda
a uma outra tarefa em outro setor, ele vai com todo prazer, porque ele está enxergando isso como crescimento, como evolução para ele. Ele não está enxergando isso como aproveitamento, acúmulo de funções. Não! Ele está apenas enxergando, puxa, eu tenho cozinheiros hoje que estão trabalhando hoje como donos de restaurante e aprenderam, mas começaram como copeiro. E depois foram ajudar na cozinha e sentiu o gosto de trabalhar em cozinha. E hoje abriu um restaurante para ele. E inclusive essa pessoa trabalhou muito conosco, né, Manolo? Sim. O Paulinho trabalha muito conosco em consultoria, assessoria, Verdade. dentro das churrascarias. E hoje ele tem seu próprio restaurante. Então, porque ele não disse não para ele. Mas não é porque o funcionário vai falar não, é porque ele não tem motivação. É que quem está fazendo a gestão operacional não consegue passar para o funcionário de que aquilo não é cúmulo de funções, aquilo é crescimento, é conhecimento, aperfeiçoamento, que é o plano de carreira dele, pronto. É o plano de carreira. Então ele tem que fazer, por isso que a treine está dentro dessa evolução. Eu digo o seguinte, não existe funcionário ruim. O que existe é má gestão de recursos humanos. Porque a pessoa que vem a trabalhar, ela vai ter que ser acolhida. Olha, por exemplo, eu vou dar aula, às vezes, numa casa, e eu falo, quantos anos você está aqui? Eu já estou aqui 6 meses. Você conhece esse rapaz aqui que trabalha aqui? Conheço. Qual que é o nome dele? Não sei. Conto muito ainda, só conhece pelo apelido. O pseudônimo do apelido dele. Aí, esse aqui é o cavalo, viu? Esse aqui é o cavalo. Ele não sabe se o cara é João, se é Pedro. É assim, e às vezes não conhece nem um apelido. Então é aquele trabalho. Então tem que um monitorar o outro, um policiar o outro. Eu falo que um funcionário, ao chegar dentro de uma empresa, tá, tem que ser monitorado pelos colegas. Os colegas acabam passando, quem passa o que sabe, aprende o que ensina, por esse colega novo. Porque ele sabe que qualquer falha daquele colega vai ser falha dele também. E não pensa que a gestão fica fora disso, não. Porque eu falo que qualquer falha do seu subordinado é falha do seu subalterno. Porque se você está lá para poder ensinar, quem manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Então, nós não mandamos, e sim ensinamos, delegamos e cobramos. É isso. É verdade. Por que nas casas que a gente acompanhava, às vezes acontecia uma falha e o cliente, ao levantar da mesa, falava, essa casa não tem gerência? Essa casa não tem liderança? Que a liderança é essa? A liderança é instrutiva, ela que instrui. Então, eu falo para toda liderança, para toda chefia e liderança, de que você passa a responsabilidade sua na mão do seu subordinado. Qualquer falha dele é falha sua. Você não está fazendo follow-up, não tem acompanhamento. Lembrando que na verdade, as pessoas que são subalternas, elas se espelham no seu líder, elas se espelham no seu chefe direto, ou no seu responsável direto, né? Então, se você é um funcionário que você se espelha nesse cara que, entre aspas, tem que ser o seu ídolo dentro do processo, da onde você ganha o seu pão, da onde você acredita que você vai subir na sua carreira profissional, todos têm que estar no mesmo objetivo. Desde o proprietário aos cargos de chefia, gerente, maîtres e etc. Tem que estar no mesmo feeling, né? E no mesmo objetivo, na mesma direção. Porque quando se corre para o mesmo propósito, você se prepara para que isso aconteça. E quando você se prepara para que isso aconteça, cada um no seu setor dá 100% ou mais daquilo que sabe fazer. E se cada setor e cada profissional der o seu 100%,
Porque ele trabalha pensando, não que ele é um funcionário, mas ele trabalha pensando que ele é um empresário. Eu sempre digo que o funcionário, ele também é proprietário. Porque o dono da empresa sozinho, sem a equipe, ele não é ninguém. Esse sempre foi e sempre será o nosso pensamento como empresa. Eu e o Pichetti, nós cansamos de fazer treinamentos e colocar isso dentro desse processo. É uma pena que essa rotatividade, essa lacuna e várias outras lacunas que precisavam ser preenchidas, que permanece até hoje como um looping de erros, né? Ou seja, vai até estaca zero, volta do começo e assim vai. Infelizmente elas ainda não foram preenchidas, porém é necessário que isso se faça, porque essa necessidade que nós encontramos hoje de ter uma direção, de que esse looping de erros, né, de voltar a estaca zero e recomeçar tudo de novo, pare e a gente possa adequar tudo para passar para o próximo nível, é necessário que todos corram para o mesmo objetivo, o mesmo propósito e que cada elemento da empresa, como funcionário, pense como um empresário, pense como o patrão, porque ele é o patrão. O patrão sem equipe ele não é ninguém. A empresa dele não vai se fazer sozinha. Todos juntos é que faz o grande negócio funcionar. Nós aqui, por exemplo, eu e o Pichetti, nós não somos sozinhos. Nós temos cozinheiros, nós temos os bartenders, nós temos as nutricionistas, nós temos o pessoal do apoio jurídico, nós temos muitas pessoas das quais são profissionais especializados em cada setor para nos auxiliar em tudo o que é necessário fazer nessa nova etapa da Training Brasil, no preenchimento dessas lacunas e um trabalho diferenciado. A busca do quê? A busca daquilo que o Pichetti falou agora há pouco, né, Pichetti? Você falava sobre a excelência, né? E a excelência, ela se dá por vários fatores, não é isso? É verdade, né? Eu falo que é o seguinte, o faturamento não é lucro, né? Lucro é uma primícia dentro de uma empresa, mas ele só pode ser garantido e perpetuado se os colaboradores estiverem capacitados. Olha, a pessoa tem que, eu falei, estabeleça metas, capacite os seus profissionais, é eles que levam, eles são a tripulação, eles levam o Titanic, ou eles fazem afundar ou vão fazer evoluir. E gozado, quando fecha uma empresa, aquele negócio, ninguém é culpado. Todo mundo acha que não era culpado. E acaba culpando só o dono, mas todos estão envolvidos junto. Lógico, que desde a diretoria até o último escalão da empresa está envolvido. Porque é atendimento, é fazer com que o cliente não se sinta mais um, se sinta importante. Todo mundo gosta de se sentir importante, né? Todo mundo gosta de se sentir importante. Mas quem que tem essa magia de fazer com que o cliente se sinta importante? É os funcionários, desde o faxineiro até a diretoria. É isso aí. Então o cliente vai adentrar dentro do estabelecimento e vai ver toda a higienização, aquele brilho em loco, então aquela higiene ambiental, aquele profissional que com um sorriso simplesmente fala bem-vindo, uma boa noite. Eu tentei, em muitas casas eu consegui uma evolução de personalizar o atendimento. O que é personalizar o atendimento? Poxa, tentei, fiz várias... Olha, foi diferente, foi. O cliente falava assim, eu nunca fui tão bem servido assim, dessa maneira. E aí, você cria quê? Você não cria equipe de colaboradores, você acaba criando equipe de competidores. E uma casa não vai para frente assim. Então eu falo que o sucesso de hoje não garante o futuro amanhã. Você já viu casas quebrarem, casas que você subjugava a lucrativa, porque você passava, estava sempre cheia, sempre com movimento. Então se quem passasse subjugava essa casa. Mas é o que eu falo para você, o lucro é uma primícia. Eu vou até fazer uma ressalva aqui, para não perder o gancho do que você acabou de dizer. Chat, que você falou exatamente aquilo que realmente faz parte. Nessa época de pandemia, nós trabalhamos algumas empresas, e o Pichetti pode dizer melhor do que ninguém
o que que acontece e o que que aconteceu, né? Essas empresas, muitas vezes, davam... É lógico que com a crise a gente sabe que muita gente entrou em parafuso. Outras entrou em pânico, não sabia o que fazer. Outras não sabia qual a decisão que ia tomar em relação, por exemplo, às vendas online, porque nunca tinha trabalhado com venda online na vida e se viu de um dia para o outro a grande necessidade de se colocar um delivery e começar a trabalhar isso para atender as pessoas que não podiam sair de casa. Isso foi uma necessidade mundial e isso aconteceu e todo mundo está careca de saber, né? Literalmente falando, né? Careca mesmo. E aí o que que acontece? Só para vocês entenderem. Teve empresários que dizendo para nós, né? Gente, eu vou quebrar. Eu não vou conseguir. Eu não vou dar a volta. Eu tenho fundo de caixa, eu tenho fundo de reserva, mas eu não posso mexer nisso. Isso estava para me ampliar, isso estava para me abrir uma outra casa. Concordo plenamente. Mas por que se apavorar? Qual a sua demanda? Qual a sua oferta concorrente? Quais são os seus clientes? Aí eu perguntei, quais são os seus clientes? Me dê seus clientes aqui. Mas como assim? Não, eu quero a relação dos seus clientes. Cadê? Não, não tenho. É o mailing. Não, cadê o cadastro? Não, não tenho. Cadê o mailing? Não tenho. Legal. Então, gente, eu penso o seguinte, faturamento, movimento não significa faturamento. A gente sempre falou isso, né, chat? Movimento não é faturamento, né? Quantidade não é qualidade. E quantidade também não é lucratividade, não. E isso nós provamos que o mais é menos. Fazendo o quê? Valorizando aquilo que você tem. Se você tem uma empresa e você não valoriza o pouco que você tem, quando eu falo pouco, é o seu corporativo, os seus funcionários, todas as ferramentas que você tem, são os móveis, os utensílios, os equipamentos, tudo. Se você não valoriza o potencial que você tem, por exemplo, às vezes tem pessoas que têm 3 fornos, mas ele só usa um, tem 2 em potencial encostado. E assim sucessivamente. Tem funcionários mal aproveitados. Então, se você for utilizar o 100% daquilo que você já tem, você consegue mobilizar de 50% até 100% mais do que você fazia. Isso também serve para os seus clientes. Isso nós fizemos na prática, eu e o Puchete, agora na pandemia. Então, na prática, você percebe que você consegue mobilizar 100% de lucratividade naquilo que você achava que era perdido. Porque o cliente que é fiel a você, ele vai ser fiel a você presencialmente falando, no online, e indicando novas pessoas para conhecer a sua casa, conhecer o que você tem a oferecer, porque você faz com emoção, que é o que o Puxete estava falando. Você faz com um sorriso no rosto, com emoção, com valor, né? Você agrega valor na vida da pessoa porque você entrega o seu melhor. Você entrega o seu melhor. Quando você entrega o seu melhor com emoção, não tem como a mágica não acontecer. Porque quando você recebe alguma coisa boa de alguém, você quer ser o quê? Recíproco. É automático no ser humano. Você quer trabalhar justamente sendo recíproco. Mostrar para ele que você está muito grato e que você gostaria muito também de agradá-lo. E é assim. A nossa vida é uma troca em todos os momentos. E na nossa área, eu e o Puchete sempre tivemos uma preocupação absurda com o ser humano. E isso é que faz a diferença, né, Puchete? Eu volto na questão anterior, que o lucro é uma premissa, só pode ser garantido e perpetuado se o profissional estiver capacitado. Vamos dar um exemplo, vai. Nos pratinhos de apara de carne, ele fala sobre satisfação. Ele representa, entendeu, desperdício. Mas por que está demasiadamente lá em quantidade de pedaços de carne naquele prato de apara? Pela falta do quê? Da premissa. Então, a capacitação que faz isso, que vai gerar lucratividade. Agora, dessa pandemia que nós tivemos com alguns empresários aí, empreendedores,
eu notei muito, sabe o que é? O comodismo. Sim. Você viu que eu vi muitos falando assim, poxa, mas tá ruim para todo mundo mesmo. Quer dizer, então a pessoa se acomoda e não sai da zona de conforto. Ou aquele que já estava já se descabelando, apavorado. E agora? O que eu vou fazer? Ele não pensava na solução. O que eu vou fazer? Apavorado. Não tinha. Então, o que nós levamos, vamos desenvolver esse trabalho e tudo mais, etc. e tal. E acabamos fazendo aí um procedimento de crescimento dentro dessa pandemia. Então, eu só digo o seguinte, a Treine Brasil veio para tirar dentro dessa área, como nós lançamos em 1994, um trabalho aí junto com todos os associados da Chuesp, que era a Associação da Churrascaria do Estado de São Paulo, e fomos desenvolvendo, levamos novidades, a Treine Brasil está levando novidades também para tirar essa preocupação hoje do empreendedorismo, que ele acaba investindo e hoje o cliente se torna cada vez mais exigente. Então se troca de um restaurante, de uma churrascaria por outra, como se troca de roupa. Por quê? É o atendimento, a atenção. E às vezes quando o cliente reclama de algo que não é, que faz parte do garçom, faz parte do bar, que não é fazer parte do garçom, faz parte da churrasqueira, o garçom simplesmente responde, mas não fui eu que fiz. Pronto. Então, quando eu falei que as pessoas acabam querendo agradar muito o cliente e acaba se prejudicando assim a própria empresa. Então, agradar o cliente não significa eu quero uma pequena de primeiro corte e você faz aquela bola de picanha, espeta e vai servir aquela pessoa, só ela. Depois ela vai querer novamente, você vai fazer um outro espeto. Mas isso foi a própria evolução do serviço. Então, primeiro corte não significa eu cortar uma vez e nada mais. Primeiro corte é eu sair com uma peça de carne, já foi cortada outras vezes, e cortar primeiramente para o senhor. Então, as evoluções de comunicação foi legal, e hoje nós temos aí uma apostila da Treine Brasil, tanto serviços online, de capacitação, ensino à distância, vai ser muita evolução, onde nós vamos conseguir atingir o maior número de pessoas para se capacitar possível. E sem dizer, né, que eu já falei que a churrascaria, a Treine Brasil, ela vai dar um brasão de honra ao mérito para aquela casa que esteja dentro do patamar. Na verdade, eu até gostaria de salientar que, na verdade, isso aí foi um spoiler, né? Foi um spoiler aí do chat. Na verdade, ele se adiantou, não era para ter falado, era segredo ainda. Mas ele já deu um spoiler para você. Gente, é muito importante você colocar na sua mente que todo o trabalho que for realizado com sentimento, com emoção, com verdade, onde cada elemento da equipe funciona como um dentinho dessa engrenagem, que ela não pode parar de girar em sua perfeição, em sua plenitude. E para que isso funcione, é necessário que cada um tenha um aproveitamento de 100%. Porém, para essa pessoa ter um aproveitamento de 100%, ela também tem que se sentir 100%. Então, como funcionário, eu vou dar 100% daquilo que você me pede ou daquilo que é necessário ser feito dentro da minha possibilidade e dentro da minha vontade e também dentro das minhas normas de procedimento, tarefas e atribuições, ter como isso a minha própria vontade de fazer crescer se eu não tenho a motivação suficiente, ou seja, se eu não sou valorizado o suficiente. Então, um dos fatores que sempre me chamou muita atenção é que muitas pessoas veem hoje a consultoria e viam no passado, 15, 20 anos atrás, e hoje ainda tem, infelizmente, pessoas que veem a consultoria como um custo, né? Ela não vê como um investimento. Por quê? Porque ela vê a consultoria como um fator de apagar incêndio.
Opa, pegou fogo ali. Então vamos lá, chama o Puchete e o professor Manolo, vamos dar uma apagada nesse foco aqui. Vai lá, apaga ali. Vai lá, apaga lá. Vai lá, apaga lá. Você está sempre apagando pequenos focos. Mas a origem daquilo que traz todos esses focos, as pessoas não se preocupam. Então é aí que eu digo para você que existe uma grande diferença em você ter um aproveitamento de 100% da equipe de trabalho, de cada membro da equipe, e principalmente que essa forma de conduta também seja se posicionada de uma forma diferente dentro da consciência de cada proprietário, de cada chefia e liderança dessa empresa. Seja ela fast food, seja ela um restaurante à la carte, seja ela um steakhouse, seja uma churrascaria, seja uma cafeteria, uma casa noturna, não importa. A regra é a mesma para todos os lugares. Muda, é claro, normas e procedimentos para o tipo de tarefa e função que o cargo exige, que o setor exige. Porém, alimentos e bebida no Brasil, no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, em qualquer lugar é o mesmo sistema. É alimentos e bebida. E para isso tem que ter regras. Tem que ter normas, tem que ter procedimentos, tem que adotar o padrão de excelência. Qual é o padrão de excelência? É aquele que traz a satisfação completa e total ao seu cliente. Preza pela fidelização dele e principalmente pela expansão da empresa, que se dá através da valorização dos funcionários, das equipes de trabalho, para que porventura você possa expandir a sua empresa e a sua rede, como a gente já viu acontecer ao longo da nossa história. O Puchete está aí, não me deixe mentir, de todas as empresas que assim cresceram, porque durante um determinado período de tempo fizeram tudo certo. Mas nós conhecemos algumas redes, não só de churrascaria, mas de restaurantes também, que a gente pode dizer que é um amontoado de restaurantes. Por quê? Um amontoado? Porque não fala a mesma linguagem, não tem o mesmo padrão. Você vai numa casa, parece que você está entrando numa outra casa totalmente diferente daquela que você visitou na semana passada e diferente daquela que você visitou lá no mês passado. Por quê? Porque não fala o mesmo padrão, mas leva o mesmo nome, a mesma marca, o mesmo dono, o mesmo tudo. Só que não leva a mesma eficiência, não leva a mesma qualidade, não leva diferente de tudo aquilo que você preza de melhor. E a gente fica triste com isso, porque as empresas têm que trabalhar dentro de um propósito, de uma meta. Então, quando o Puchete falou sobre isso, eu tinha que fazer uma ressalva a isso, né? Porque é muito importante, gente, saber que o corporativo da empresa é a alma de qualquer negócio e de qualquer setor. Não é só alimentos e bebida, não. É de qualquer setor do planeta. Se você não valoriza o seu corporativo e você não dá a ele as armas necessárias para que ele ganhe a guerra, não vai ganhar. E um ditado que eu sempre digo: quem ganha a guerra não é quem tem o maior exército, não. É quem tem as melhores estratégias. Então, se você tem uma boa estratégia, você pode ser minoria, mas você vai sair na frente. Pode ter certeza, né, Puchete? Professor Manolo, é logística, né? É tudo isso aí, mas foi legal eu ter feito esse spoiler aí, até porque seu comentário foi muito dinâmico, eficaz, eficiente, bem produtivo. Eu estava precisando ouvir isso aí, por isso que eu fiz esse spoiler. Mas é que eu falo que, complementando, a área operacional realmente é a coluna de sustentação de toda boa empresa. E as pessoas acabam não imaginando isso. Ela que faz ou não faz acontecer. É a área operacional. A diretoria de uma empresa, ela não sabe nem o que acontece nos escalões hierárquicos da sua empresa. Então, cada um responde da melhor maneira que ele achou melhor. Ele não está errado. Ele não foi treinado, ele não foi capacitado para responder. Ele só foi dito por quê? Olha, me perguntaram isso, eu respondi desse jeito. Exemplos que nós tínhamos na churrascaria, que a pessoa
menininho lá para poder colocar aquelas... eles falam frituras, não são frituras, são guarnições, são complementos, né? São iguarias. Mas ele não falava assim, ó, a fritura você coloca na mesa. Você foi contratado para isso, foi por isso que você veio do seu estado para cá. Você vai começar a desenvolver esse trabalho. E o coitado, ele chegava lá, poxa, estranho para ele, tudo novo, uma cidade nova, entendeu? Uma casa que ele se espelhava até olhando pelo chão. Ele colocava na mesa. Aí chegou numa determinada mesa, os clientes falaram, nós não queremos nada não. Ele falou, olha, o maître falou que é para me colocar em todas as mesas. Se tiver uma mesa assim, ele me manda embora. Então, quer dizer, aquela menina que uma vez estava repondo no buffet, que estava comigo também numa churrascaria, e aí lá no Alface, Juliene, aquele cortado em tira lá, eu vi um lagartinho e falei para a menina, olha, tem um lagartinho lá na travessa do Alface ali, picado. E ela falou, o senhor é o segundo que fala. Então ela respondeu aquilo que ela veio na cabeça, o senhor já é o segundo que fala. Porque ela estava fazendo outra tarefa e ela quis dizer, já me avisaram. Então são preparações. E como que amanhã eu posso garantir uma lucratividade se o meu profissional não estiver capacitado? Porque nós temos que vender conhecimento. É tão legal quando você é atendido, recepcionado por um profissional capacitado, totalmente diferente. Ele está ali com o bel prazer em fazer acontecer e oferecer o seu melhor e o que você tem de melhor na casa. Porque não se vende os produtos sozinho. Quem vende os produtos são um profissional. Mas não se vende de qualquer maneira. Tem que saber oferecer, enaltecer. Fazer com que a pessoa sinta vontade de consumir. Que é um trabalho que eu falo assim, ó, induzir o cliente, persuadir, tá, gastronomicamente, para que ele sinta vontade de falar, eu não vou sair daqui se eu não beber esse drink ou esse coquetel da maneira que essa pessoa ofereceu, deve ser excelentíssimo. Esse produto, da maneira, deve ser, né, eficaz, que deve ser uma coisa deliciosa. Então o cliente tem que realmente sentir isso no profissional. Não fazer pergunta, né? A gente vê muitas coisas. O senhor já foi atendido? Pô, se eu cheguei aqui, não. Pronto. Mas é isso, professor Manolo. Eu vou falar, estou contente aí. E foi uns anos aí dentro dessa pandemia, construindo todas as estratégias, toda a logística, todo o setor de monitoramento, todas as apostilas construímos da Trine Brasil. É verdade. E eu até gostaria de fazer uma ressalva aqui. As técnicas de vendas, elas são muito importantes. As técnicas de atendimento, elas são essenciais. A qualidade, a excelência do produto, ela nasce lá atrás. Antes da concepção da receita, ela começa lá atrás. No amor, na atenção à compra do produto, na qualidade do produto, na higiene, na manipulação, no reaproveitamento, no melhor corte, no melhor porcionamento. Por quê? Porque tudo isso reflete aonde? No departamento de compras. Reflete aonde? Reflete lá no seu estoque, onde você vai dar baixa de tudo aquilo que está sendo consumido dentro do seu restaurante. Você vai cuidar dos desperdícios. Então isso não é só treinamento, gente. Isso é consciência. Isso é educação financeira. Isso é educação operacional. Para a hora que o produto chegar dentro do conceito de ser apresentado no buffet ou na mesa, as pessoas terem certeza, quem está levando e quem está vendendo aquele produto, que ele está vendendo o melhor produto. Sabe por quê? Porque ele conhece o trabalho
de todos os profissionais que nos bastidores promoveram aquela autenticidade, promoveram aquele diferencial daquele produto. E é isso que vai fazer a grande diferença na hora de você vender. Então eu digo que isso não é só treinamento, é a proatividade. A proatividade de você ver a empresa como se fosse tua, porque quanto mais a empresa lucra, mais você tem chance de crescer. Se você hoje é um gerente, amanhã você pode ser um maître. Aliás, pode não, você deve ser um maître. Você é um maître hoje, você com certeza amanhã é um vai ser um gerente. E com certeza você vai ser um gerente logo no futuro com participação de lucro, ou vai ter seu próprio restaurante. Como eu já vi muito dentro da nossa história, nós podemos enumerar muitos casos dos quais as pessoas hoje são proprietárias. Então, assim, é muito importante o desempenho das pessoas em relação à sua proatividade. Por que eu falo sobre isso? Eu vou citar um pequeno exemplo aqui. Chegou uma época, eu não vou citar o nome da rede de restaurantes que vai ficar chato, mas era a matriz dessa rede de restaurantes, que é muito famosa no Brasil. E o que aconteceu? Eu e o Puchete estávamos, inclusive, naquela semana, naquele nível de consultoria, dentro dessa rede, e na ocasião, faltou energia. Lembra, Puchete? Faltou energia. Eu não sei se foi gerador da rua, eu não sei se foi o que aconteceu, mas nós fomos pegos de surpresa também em relação ao defeito no próprio gerador também da própria casa. E aí, nós ficamos o quê? Praticamente com, acho que muito pouca luz, que era luz de emergência só, e muito pouco tempo, acho que nós tínhamos menos que 1 hora e pouco, e nós tínhamos toneladas de reservas dentro da casa. Estava totalmente reservado. Empresários, famílias e meu pai, todo mundo entrou em pânico. Gerente, maître, os cargos de chefia, todo mundo entrou em desespero. E as pessoas que eram subordinadas a eles se espelharam em quem? Neles. Então, se o líder está apavorado, que dirá nós, né? O que vamos fazer da nossa vida? Eu e o Puchete com muita calma nessa hora. E o que foi feito, Puchete? Conta aí o que foi feito. Pegamos tem vela aí? Não, então vamos providenciar as velas, comprar aquelas maiores rapidamente, vamos cortar e vamos colocar luz de vela aí, sobre umas taças, aquelas taças de servir sobremesa com água, e colocamos até corante nas águas. Já tinha uma mesa com amarelo, outro azul, verde, e ficou assim um jantar à luz de vela. É que as pessoas, falo pra você, as pessoas confundem qualidade com luxo. É verdade. Muitas vezes, né? Então, mas é isso, professor. E foi uma maneira, né, que nós encontramos de solucionar aquele problema, né? Não tinha, como é que vai cancelar a reserva? Não tem como. Tem como, né? Então tem cada saiz de vela não teria para todas as mesas. Então, vamos colocar na taça de sobremesa as velas flutuantes lá e demos um jeito. E foi o que aconteceu, né? Então, assim, a qualidade de produto e serviço, ela é fundamental, né? Ela tem que acontecer, né? O serviço preferencial, o atendimento diferenciado, ele é que faz o grande potencial do sucesso na vida de qualquer empresa, né? Então, eu gostaria de chamar a sua atenção que você não está sozinho. Você que está precisando realmente de algumas ideias, então você nos procure aí nos nossos canais aí. Não estou falando de trabalho nem de prestação de serviço não, estou falando de a gente trocar ideia, de estreitar a relação, né? Então nós estamos aí abertos para tirar a sua dúvida, estamos aí abertos para trocar ideias, né? Para trocar experiências, para a gente trocar conhecimentos, que é muito importante. A gente cresce como pessoa, a gente cresce como profissional, né? E eu gostaria muito mesmo de ver as pessoas cada vez mais se ajudando, se auxiliando, promovendo o bem-estar do seu companheiro de trabalho.
E não foi só um spoiler não, mas teve um detalhe aí que o Puchetti falou, o professor Puchetti, que é muito importante, que muitas vezes a empresa quebra porque o proprietário, ele concentra tudo nele. E mesmo que ele tenha profissionais que queiram estar 100% comprometidos, eles não têm a chance de poder mostrar isso, porque ele não tem abertura para que isso aconteça. Então, quando o proprietário ele se torna intransigente nessa questão, muitas vezes ele está fadado a não ter sucesso. E muitas vezes está fadado realmente a perder a sua empresa. A ele ter que decretar falência em virtude de não saber trabalhar o seu dinheiro e valorizar a sua equipe. Então, a má gestão ela pode fazer com que tudo vá por água abaixo. Então, por isso que é muito importante termos muita calma na hora de fazer o planejamento. Uma empresa sem planejamento é uma empresa sem direção. Uma empresa sem propósito é uma empresa que não tem sentimento. Uma empresa que não tem propósito, ela parou de sonhar. E eu sempre acreditei que a pessoa, Chet, a pessoa que para de sonhar, ela morre por dentro. A empresa a empresa que para de sonhar, ela morre também. E você só sonha em cima de um propósito, e o propósito só acontece em cima de um planejamento. E o planejamento só acontece com a organização. E a organização só acontece com a ação dessa organização, que são os processos, são os sistemas, são as etapas, né? São os métodos que fazem com que tudo aconteça. Se não for assim, não funciona. E não estou falando de uma maneira técnica, não. Não estou querendo ser técnico e ser chato, não. Mas é da forma que tem que ser. E isso hoje existe, graças a Deus, dentro do nosso conceito, tudo isso de uma forma única, exclusiva, para que todos possam usufruir disso 24 horas por dia, né? Então é importante que você saiba que existem soluções para muitas das premissas, né, dos problemas que você enfrentou ao longo dos anos, e para não se tornar redundante também, né? Não ficar aí, voltar atrás aí. Tem pessoas que querem resultados diferentes, mas sempre fazendo a mesma coisa. Não, eu quero fazer tudo diferente. Eu quero que a minha empresa seja assim, seja assim, seja assim, que eu alcance excelência no atendimento, que eu alcance uma maior lucratividade, que eu tenha fidelização de cliente e tal. Só que ele faz tudo igual do que ele fazia 15, 20, 30 anos atrás. Ele não acompanha. Ele não faz a lição de casa. Sabe quando isso vai mudar? Nunca. Então ou você é a empresa, ou você é mais uma empresa. Então eu sempre digo, todo mundo tem potencial para ser diferenciado. E é nisso que nós acreditamos. É nisso que a Training Brasil acredita. E é para isso que nasceu essa live. Para a gente trocar ideias, para a gente tirar dúvidas, para a gente falar de coisas boas, para falar de solução, não falar de problemas, né? Professor, essa semana passada eu estava tendo acesso a algumas pesquisas realizadas, inclusive algumas delas estão disponíveis aí no banco de dados do Google, que falava sobre grandes problemas que muitos restaurantes e hotéis de renome estão enfrentando hoje em relação à falta de qualidade. Qualidade da organização, qualidade do treinamento e qualidade principalmente na esfera de não só de qualificação profissional, mas principalmente de supervisão ao que diz respeito aos alimentos. E por incrível que pareça, e meu pai do céu, isso é uma lição de casa, isso é o básico, né, Chet? Na verdade, eu falo para você está falando das empresas. Hoje, uma empresa que fechou, ela já quebrou lá atrás. Ela já estava em falência. Só que as pessoas estavam com persistência. Aí quando ele fechou a porta, ele achou que quebrou hoje, mas já está quebrada lá atrás. Então o profissional ele tem que
executar suas atividades. Ele tem que executar suas atividades com exatidão, com eficácia e eficiência. Porque simplesmente cumprir por cumprir e cumprir o horário é simples. Aí se fala em custo-benefício, mas você não consegue certificar, fazer o follow-up. Qual é o benefício que aquele funcionário está te dando? Ele está só cumprindo horário. Ele não tem criatividade, iniciativa própria. E é uma boa gestão, uma boa liderança, ela descobre talentos dentro de uma empresa. Entendeu? Então, ele acaba tendo talentos. Ele sabe que aquele garçom, ele pode ser amanhã um ótimo estoquista. Aí as pessoas que promovem por promover as outras, por simples fato de estar trabalhando há tempos dentro do estabelecimento. Aí você perde um excelente garçom e ganhou um pior maître. Ou perde um excelente maître e ganhou um pior gerente. Então, nós temos que preparar, capacitar todos os funcionários. Eu lembro que uma vez eu fui abrir uma casa de rede e a diretoria falou: professor, você vai em tal casa minha da rede? Pergunta lá para o gerente se tem algum garçom que pode ser maître, que eu já trago para cá de maître, porque eu vou precisar de maître aqui nessa nova unidade. Eu fiz a pergunta e o questionamento para o gerente e a resposta foi assim: ninguém presta aqui. É lamentável. Então, quer dizer, ninguém presta para ser maître aqui. Quer dizer, a gente prepara as pessoas para exercer funções dentro da empresa. E se você não preparar, você vai ser mais um. E acabou. Então, é isso que eu digo. Se você não conhece o plantel dentro da sua empresa, você não conhece a sua empresa. Se ela é coluna de sustentação de toda boa empresa, então você não conhece qual tipo de coluna que você tem, então acaba desmoronando mesmo. É Não é verdade. não? É verdade. Plenamente. E isso faz bastante falta e faz uma grande diferença hoje em dia. Faz uma grande diferença. Mas tudo já começa no recrutamento e seleção. Sempre, sempre. Isso não Então quer já se dizer, começa. isso não quer dizer que as pessoas têm que já chegar lá com a qualificação profissional 100%. Não é isso. Mas você pelo menos tem que ter aptidões, né? Direcionadas para esse lado. Nós já fizemos muitos trabalhos dando apoio dentro da nossa consultoria, dando apoio de assessoria a alguns departamentos de RH, em virtude justamente disso que o Pichetti acabou de dizer. E muitas vezes descobrindo talentos em lugares que o próprio dono da empresa não conseguia enxergar. Então isso é muito importante, porque essas pessoas hoje estão em grandes casas, são proprietários de algumas casas, outros são sócios de algumas casas, e embora não pareça, eles são muito gratos por um dia ter conhecido o professor Pichetti, um dia ter conhecido o trabalho que foi realizado, porque eles escreveram uma história diferente, da qual ninguém acreditava, mas nós conseguimos enxergar e acreditar e investir nisso. E mais do que isso, fazer com que o proprietário pudesse acreditar no que estava sendo realizado para que ele tivesse êxito. E ele também obteve êxito. Então, muitas vezes é importante você estar aberto para o novo, né? Quando você se coloca aberto para o novo, você está realmente aberto para grandes e novas possibilidades, infinitas possibilidades de mudar a sua realidade. Isso não só no âmbito de empresa, mas no âmbito pessoal também, para você que é profissional, independente da função que você exerce dentro da empresa, não é, Pichetti? Porque é fato que a pessoa que realmente estiver propensa a mudar dentro do processo empresarial, ela consegue mudar.
o seu conceito e também consegue mudar a sua realidade profissional e também a sua realidade empresarial dentro desse processo. Então, assim, gente, se você pensa em ter na sua empresa uma visão de 360 graus, um monitoramento 24 horas por dia, 365 dias ao ano, independente de sábado, domingo e feriado. Se você pensa em realmente poder medir o processo de desenvolvimento de cada funcionário, o processo de desempenho de cada setor, de cada profissional, incluindo a sua chefia, a sua liderança, o seu gerente, o seu mentor. Se você realmente acredita que tudo isso é possível dentro da excelência de atendimento e a excelência do produto, isso lhe dá a qualificação do spoiler que o professor Puchet passou lá atrás, que é o quê? O prêmio de honra ao mérito Total Quality Control, que vai fazer com que realmente você possa exibir no seu restaurante a placa de honra ao mérito lá no seu hall de entrada. Mas para isso, efetivamente, a sua equipe corporativa, isso tem que estar, isso todos, 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento dentro do processo de capacitação e qualificação profissional. Porque se assim não for, você não será certificado. Então, a certificação de qualidade, de excelência de atendimento é padrão internacional, gente. Isso não é brincadeira, isso é mérito, isso não é comprado, não é diploma que você manda fazer, não. Isso é qualificação na batata, na chincha, na raça, na vontade de crescer, de fazer e acontecer, de fazer a diferença. É isso que vai fazer a diferença. Muitas vezes eu chegava dentro de uma casa e eu falava assim, lembra, Puchet? Eu falava assim, amigão, você trabalha para quem? Ah, eu trabalho para o seu Zé. Ah, eu trabalho para o restaurante tal, eu trabalho para o café tal. Falava, amigão, você trabalha para você, amigão. Para você. O dia que você parar de trabalhar, você vai morrer de fome. Porque se você parar de trabalhar, amanhã tem outro profissional no seu lugar. E essa empresa vai continuar existindo com ou sem você. Agora, se você quer fazer a diferença, faça agora, porque você está aqui. Pense como empresário. Se você pensar como empresário, certamente você vai ter êxito dentro daquilo que você faz. Então, muitas vezes, você deseja ao seu companheiro aquilo que você não desejaria nem para você. Então, nós fazíamos até outros tipos de brincadeira dentro de uma dinâmica de grupo, fazendo com que o feitiço virasse contra o feiticeiro. Por quê? Porque o espírito de equipe não estava presente. Era cada um por si, cada um puxava a corda para um lado. Então, você imagina, você precisa nessa direção, só que um puxa para o lado esquerdo, outro direito, outro puxa para trás. Essa empresa vai andar de que jeito? Não tem como. E é isso que muitas vezes acontecia na maioria das casas que nós íamos e continua acontecendo, infelizmente, no dia de hoje, por aquele espírito de competição que o professor Puchet falou agora há pouco. Então, gente, tudo isso que nós estamos falando hoje é possível, essa realização já existe. Não é à toa que nós ficamos nesse tempo de pandemia, noites e noites sem dormir, madrugadas e madrugadas sem dormir. Haja café, meu amigo, haja café, haja água, né? Horas e horas, mas por bem comum. Quando você trabalha o sonho de muitas pessoas, eu digo que você divide propósitos. Você trabalha propósitos e sonhos de todas as pessoas, porque você trabalha em nome de uma categoria. Você trabalha em nome de resolver problemas e dificuldades de uma grande potência que é o alimentos e bebidas do nosso Brasil. E nós realmente temos a honra
temos realmente muito amor, muito orgulho em realmente estar fazendo esse tipo de trabalho para que a sua vida seja melhor e para que você encontre muito sucesso, né? Essa é a finalidade da nossa live, né? E mais do que isso, vamos estar sempre com temas interessantes demais para que você possa também compartilhar, que você possa interagir com a gente, né, professor? O que não falta é história para contar, né? São muitos e muitos anos, né? Tá louco. E são vários acontecimentos, várias descobertas, várias implantações, implementações, várias padronizações que nós implantamos. A casa, todo mundo anda uniformizado, bonitinho. As pessoas confundem qualidade com luxo. Mas sabe, o que não tem é um serviço personalizado. Cada um atende o cliente da sua maneira de ser. Então, deve-se acabar com isso. Deve-se reduzir dentro das casas desperdícios. Como eu em casas de rede entre Norte e Nordeste consegui reduzir 80% o desperdício de carnes. Mas não é desperdício de quem estava trabalhando dentro do açougue, cortando, limpando, depois preparando. Não, é desperdício pior ainda, que vem da mesa do cliente lá para a área de steward, que é a área de lavagem. E aí você pega, então é isso que tem que se fazer acontecer. Mas nós somos um só. Ou, em conjunto, somos dois. E por isso que a TRI nasceu. Para que possamos atender ao maior número de pessoas possíveis. Às vezes eu estou numa cidade, às vezes estou em outro estado, e a pessoa saiba que eu estou lá e fala, por que você não vem aqui? E eu não tenho tempo. Como acontecia, às vezes você estava num lugar, eu estava em outro, e no mesmo lugar que você estava, tinha uma outra casa solicitando a sua presença. E às vezes achavam que eu não ia porque eu estava se desfazendo, e nunca, imagina. Falei que eu tenho amigos, eu não tenho clientes. E vou continuar sempre com essa amizade com todos ainda. E à medida do possível, quando as pessoas me telefonam, ou me chamam no WhatsApp e questionam algo, estou lá preparado. Eu sempre falei, agora com a treine vai ser melhor, mas às vezes você não está disponível para responder um WhatsApp naquele momento. Você só tem que chegar no hotel, depois verificar e responder, né? Você está administrando um curso, né? Está fazendo trabalho de consultoria e assessoria, então você tem que se dedicar unicamente, exclusivamente àquele seu trabalho em foco, né? Mas por isso que a TRI nasceu, estamos aí. É verdade. Eu agradeço a todos aí os ouvintes, aos nossos futuros amigos que também vamos conquistar. Então, meus amigos novos e meus amigos antigos, eu agradeço muito aí e espero que sempre venha nos prestigiar com essa nossa live, que tema é que não falta, assunto é que não falta, tá bom? É isso aí, professor. É isso aí. Inclusive eu vou dar um spoiler aqui, pode dar um spoiler? Vamos ter, troca, é para trocar, né? Na verdade é o seguinte, gente, que nem o Puchete falou, né? Daqui a pouco, muito pouco tempo, nós vamos ter uma grande novidade para você. E sabe qual é a grande novidade? Nós vamos também entrar com um podcast. E o podcast vai trazer para você realmente um podcast diferente, né? Vai ser, então, é o Podfoods. É o Podfoods vai ser o nosso podcast, né? Onde a gente vai estar realmente trazendo pessoas extremamente especiais na nossa vida, na sua vida, né? E de repente um deles pode ser você, né? A gente quer trazer dentro desse novo conceito, que é o nosso podcast, nós vamos trazer para você em vídeo e em áudio também, é claro, a sua história. A sua história nos interessa. Você, meu amigo, que há muitos anos nós trabalhamos juntos aí,
É você que nós precisamos dentro dessa nova fase, né? Hoje com a Training Brasil. Né, professor? Eu não ia dar um spoiler, mas vou dar um spoiler, porque daqui a pouco vai começar a chamada do programa e todo mundo vai ver. É verdade, é verdade. Mas foi bom, foi bom o nosso bate-papo. Foi bom o nosso bate-papo. Nós precisávamos desse bate-papo mesmo. E dentro dessa apresentação, tá, para todos os nossos amigos, né? E é que se sente sozinho. Agora não estão desamparados mais. Sim. Tá certo? Sim. Eu faço votos que todos possam conhecer um pouco, né? Para quem não conhece, através da live aí, né? Conhecer um pouco do nosso trabalho e saber que agora nós temos aí toda segunda-feira um encontro marcado, né? Com essa live, para que você possa também interagir com a gente, deixar sua pergunta, deixar o seu comentário. É muito importante para nós trocar figurinha, trocar experiência, tá bom? Grande abraço a todos, então, obrigado, né? Por você permanecer aí durante todo esse tempo. Nós já estamos aqui 9 e pouco já. 1h e 26 minutos. Pai. Mais 1h e 26 minutos de live. E com certeza teríamos mais 2 horas para a gente entrar diante de muitos assuntos que nós teríamos aí para bater um papo com você. Tá legal? Então, para você que também está aí pensando em montar um restaurante, para você que já tem o seu, ou para você que tem algum amigo que queira bater papo com a gente, tirar a sua dúvida, fazer o seu comentário, fica à vontade. Tá bom? Procure nós nas redes sociais aí, através do Instagram, Facebook ou no canal do YouTube. Estamos à sua disposição com a Training Brasil, eu e o Puchete, a nossa equipe, né? Para que a gente possa, e os nossos supervisores também, para que a gente possa estar respondendo as perguntas. Não é, Puchete? Mas tudo isso aí. Muito obrigado a todos aí, obrigado ao professor Manolo. Além de tudo, uma parceria, uma amizade, e a gente tem uma finalidade assim, e não podia ter outra pessoa a desenvolver um trabalho a não ser o professor Manolo. É recíproco, né? Nós somos amigos há mais de 40 anos, né? Mais de 40 e poucos anos, né? Poxa. Embora nós somos super jovens, né? Nós somos meninos ainda. Sim, é lógico. Tá certo. Mas estamos... Espiritualmente. É lógico. Tá bom, então. Bom, tá bom, então vamos despedir do pessoal. Forte abraço. Um abraço legal para todos. E espero que até a próxima. Espero que todos na próxima estejam com a gente na próxima segunda-feira, né, Puchete? Segunda-feira. Isso, na próxima segunda-feira. Nesse mesmo horário. E a gente espera você por aqui. Tá bom? Forte abraço. Fiquem com Deus. Um abração a todos. Obrigado. Um abraço. Até logo. Tchau. Bom demais, né? É isso aí. Obrigado por você ficar junto com a gente. Fui. Artlist.io